Black Clover chegou no momento definitivo. Com a ameaça de um demônio antigo colocando todo o reino Clover em perigo, o Asta consegue se superar e nos apresenta uma nova forma extremamente poderosa. Tá curioso para saber tudo sobre os novos poderes que o Asta acabou de apresentar no mangá? Então vem comigo que é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Luiz Mário e hoje a gente vai falar sobre esse que foi um dos capítulos mais legais do mangá de Black Clover. Não apenas porque a gente pôde ver a forma unida do Asta e do Lib depois de tanta enrolação do Tabata, mas principalmente porque a gente pode ver quem o Asta realmente é como pessoa. O mesmo Asta, que aos olhos dos nobres é só um humilde plebeu que nasceu sem magia e foi contaminado pelo poder de um demônio, emerge como destemido salvador do reino Clover e, para falar a verdade, a reação dos outros personagens em relação ao Asta foi tão legal quanto a forma com que o Asta conseguiu dar conta daquele poderoso demônio antigo. Se tu quer ver mais conteúdo sobre Black Clover aqui no canal, então deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, se além de ver animes e ler mangás, tu também curte desenhar, então clica agora mesmo no link que eu deixei aqui na descrição para ter acesso ao melhor método de desenho para quem quer aprender a desenhar anime e mangá. Após o Rei Mago Julius, o Kira e muitos outros tentarem e falharem miseravelmente em derrotar o demônio antigo que atacava a capital do reino Clover, é a hora do Asta entrar em cena. Ele foi capaz de usar sua anti-magia para bloquear a magia poderosíssima que o demônio antigo se preparava para lançar sobre a capital. Todos que presenciaram esse feito incrível ficaram instantaneamente de queixo caído com a dimensão do poder do Asta, mas se tem alguém que não ficaria nem um pouco surpreso com isso, esse alguém é o maior rival do Asta, Yuno. No Reino Espada, enquanto o Zenon fala sobre como os outros demônios antigos vão destruir o reino Clover, o Yuno só dá um sorrisinho malicioso e diz que, para tristeza do Zenon e dos demais demônios, o Asta ainda tá no reino Clover. Esse breve momento nos mostra o quanto Yuno confia no seu rival e também melhor amigo Asta. Ou seja, não cometam o erro de subestimar o Asta, porque como seu grande rival, o Yuno jamais cometeria esse erro. O Asta então finalmente revela sua nova forma unida de Asta e Lib, e o visual dessa nova forma é simplesmente incrível. O corpo inteiro do Asta é coberto por uma espécie de armadura negra, e a gente pode perceber que surgem mais algumas linhas demoníacas no rosto dele. Nessa forma, todos os seus dentes ficam super afiados, assim como o Lib, e a energia anti-magia ao redor dele parece diferente e ainda mais poderosa. Ele agora tem asas e chifres nos dois lados do seu corpo, simbolizando o fato de que agora, ao se unir com o Lib nessa nova forma, o Asta está finalmente completo. Mas como nada é perfeito, a gente descobre que essa nova forma tem pelo menos uma grande limitação. A partir de agora, o Asta e o Lib podem ficar sob essa união demoníaca por cerca de apenas 5 minutos. Mas quando a gente pensa que essa limitação pode diminuir as chances do Asta derrotar o demônio, uma coisa muito épica acontece. O Asta declara que tá tudo bem porque ele vai acabar com o demônio antigo imediatamente. 5 minutos? Afinal, quem é que precisa de 5 minutos quando se tem uma forma unida à sua disposição? Enquanto isso, ao ver a nova forma do Asta, o povo da capital começa a se preocupar porque talvez esse usuário de magia demoníaca seja na verdade um vilão que está trabalhando junto com o demônio antigo. Afinal de contas, a maioria das pessoas que está vendo essa batalha contra o demônio antigo não tem o menor entendimento sobre magia demoníaca e também não conhece o Asta enquanto pessoa. Então eles imediatamente concluem que toda a magia demoníaca é má e que todo usuário de magia demoníaca é inerentemente perigoso. Mas as pessoas que conhecem o Asta sabem muito bem que ele não está aqui para destruir o reino Clover, mas sim para salvá-lo. A gente não pode deixar de falar aqui sobre o Klaus, que apesar de ser um nobre, demonstra publicamente seu apoio para o Asta na frente de todo mundo. Ele diz ao Asta que ele é capaz não apenas porque ele está possuído por um demônio, mas porque ele é um verdadeiro cavaleiro mágico. O Asta incorpora o verdadeiro espírito de um cavaleiro mágico do reino Clover mais do que qualquer um. E a cena do Klaus apoiando o Asta foi um momento muito massa do mangá, porque enquanto todos os outros habitantes da capital estão com medo do Asta por causa da sua magia demoníaca, enquanto muitos outros o desprezam por ser um plebeu, o nobre Klaus encoraja o Asta na frente de todo mundo sem se preocupar com o que os outros vão pensar. O Asta então diz pro Kira prestar atenção enquanto ele salva o reino Clover junto com um demônio. Então, usa a espada matadora de demônios para destruir completamente aquele demônio antigo. Dessa forma, o Asta literalmente corta o demônio em dois com apenas um golpe de espada. O demônio antigo é no seu cerne um amontoado imenso de poder mágico que reflete qualquer magia, e é exatamente por isso que ele é praticamente impossível de ser derrotado por um usuário de magia comum, por mais poderoso que esse usuário venha a ser. Mas a antimagia do Asta é algo completamente diferente. Ela não é magia no sentido tradicional do termo, e é por isso que ela é super efetiva contra o demônio antigo. É graças à sua antimagia que o Asta é capaz de fatiar o poderoso corpo mágico do demônio como se fosse manteiga.
O povo do Reino Clover não consegue acreditar no que está presenciando naquele momento e muito menos o Guimodelo. O Asta então declara que chegou a hora de invadir o Reino de Espada e levar a batalha de volta para a Tríade Negra. Galera, que baita capítulo. É muito legal poder ver a nova forma do Asta, ver que ele está finalmente completo e que, acima de tudo, ele conseguiu desbloquear todo o seu potencial graças ao seu irmão Libby. Agora, eles podem finalmente vingar sua mãe, o que dá uma vibe épica e, ao mesmo tempo, poética ao mangá. Mas tão legal quanto ver o Asta acessar todo o potencial dos seus poderes foi ver a reação dos outros personagens enquanto o Asta salvava o Reino Clover. Foi muito massa ver o Klaus encorajar o Asta na frente de todo mundo, sem se preocupar com a opinião alheia, assim como ver a felicidade do Julius enquanto o Asta exibe o seu novo poder e, acima de tudo, a reação do Kira e dos outros nobres ao serem salvos por um simples plebeu que usa o poder de um demônio. Afinal de contas, esse é o mesmo plebeu que eles levaram a julgamento e queriam executar, e mesmo assim ele tá aqui agora salvando todo mundo, até mesmo aqueles que queriam a sua morte. Me conta aqui nos comentários se tu gostou desse capítulo tanto quanto eu. Será que o demônio antigo tá mesmo morto? E o que esse acontecimento diz sobre a extensão dos poderes do Asta? Se a própria Mereoleona teve trabalho a lutar com outro demônio antigo e o Asta conseguiu nocautear esse demônio em literalmente 3 segundos, será que o Asta conseguiu superar até mesmo o nível do mais forte entre os capitães? Ou seria mais pelo fato da antimagia ser mais eficiente do que a magia de fogo contra esses demônios antigos? Eu, pessoalmente, não acredito que o Asta seja capaz de derrotar a Mereoleona numa batalha direta, ao menos não por agora. Mas a antimagia é claramente mais eficiente em demônios, então o Asta acaba definitivamente sendo o fator principal agora que chegamos no clímax deste arco. De qualquer forma, da última vez que um demônio desse nível apareceu no Reino Clover, ele só pôde ser derrotado pelo primeiro Rei Mago em pessoa. Então, já que o Asta foi capaz de dar conta de um demônio desse nível sozinho, ou melhor, com a ajuda do Libby, podemos dizer sem sombra de dúvidas que o poder do Asta já atingiu um nível lendário. Agora conta pra mim o que vocês acharam dessa nova forma do Asta. E quanto ao limite de 5 minutos para poder usar esse poder? Será que essa limitação vai impor algum desafio ainda maior para o Asta no futuro? Eu acredito que isso pode se tornar um problema, já que a Tríade Negra tem um punhado de diferentes demônios de níveis ainda mais altos, então o Asta provavelmente não vai ser capaz de dar conta deles de uma vez só. Ele certamente vai precisar de mais do que 5 minutos para isso. Mas independentemente do que acontecer, eu estou muito curioso para ver o que esse arco vai desenvolver ainda pela frente. Conta pra mim o que tu achou desse vídeo inteiro sobre Black Clover e diz aqui nos comentários o que mais tu gostaria de saber sobre esse anime incrível. Afinal de contas, muitos dos conteúdos que eu explico aqui no canal surgem de ideias e sugestões vindas totalmente de vocês. Se tu é fã de Black Clover e quer ver mais conteúdo como este aqui no canal, então deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.